A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos iniciando mais um programa review aqui na Promessa Vila Medeiros. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, só reforçando, se inscreve aqui, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que você ama, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que eu tenho certeza que ela vai ser muito abençoada em nome de Jesus. Eu estou aqui com o pastor Robson. Pastor, cumprimenta os irmãos, por favor. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse review. Um assunto importante que nós falamos no sábado passado, né? Eu tenho certeza que esse review vai edificar muitos irmãos que estiveram aqui, quanto aqueles que não puderam estar e também participarão aqui conosco nesse review. Amém. Seja bem-vindo, pastor. O Obrigado. pastor Robson foi o pregador do último sábado, né? A gente teve o culto especial aqui da Junta Assistencial e ele trouxe o tema Os Efeitos da Caridade na Vida do Cristão. O texto base está lá em Atos 10, do 1 ao 4. Eu vou ler aqui para a gente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Amém. Só até aí. E na introdução, pastor, você já trouxe os 5 principais propósitos da igreja, né? Que são adorar a Deus, né? Anunciar o Salvador, aparelhar os santos, manter a esperança e amparar os necessitados, né? Você pode escorrer um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Como a gente vai falar de caridade, a gente precisa entender um pouquinho qual é o propósito que a igreja tem a respeito disso, né? Então, antes de eu falar sobre realmente a caridade em si, eu procurei elucidar para a igreja quais são os propósitos que a igreja tem. Jesus constituiu a sua igreja e constituiu ela com alguns propósitos, né? E eu listei aqui 5 principais que nós, como igreja, estamos acostumados a exercer, a cumprir como papel de igreja, né? E por fim, terminei falando sobre a caridade. Então, o primeiro propósito que eu coloquei aqui foi o propósito de adorar a Deus. A igreja foi constituída por Jesus Cristo para que Deus fosse glorificado, né? A palavra nos diz que Deus criou um povo para o louvor da sua glória. Então, o principal objetivo da igreja é adorar a Deus. Deus é digno de todo louvor e de toda glória. Somente Ele é. O segundo propósito é anunciar o Salvador. Então, como igreja, nós temos que falar de Jesus, né? De falar que Jesus é o único que pode redimir a nossa vida do pecado e nos dar a salvação. E a gente precisa ter isso muito alicerçado dentro do nosso coração. Inclusive, a gente está estudando a lição bíblica, Igreja em Modo Missão, né? Então, a gente É, está falando bastante isso sobre esse aí ponto. enfatiza muito o nosso propósito, né? Nós também temos o propósito como igreja de aparelhar os santos, né? Todos aqueles que são salvos por Jesus e se alistam à igreja de Cristo precisam ser aparelhados, municiados de informação para saber como agir, para conhecer o evangelho e saber como proceder suas vidas. Então, aqueles que a gente anuncia o Salvador e fazem parte da igreja conosco, eles precisam estudar, precisam conhecer e é papel da igreja ensinar. A igreja não pode simplesmente buscar um pecador lá fora, trazer para a igreja e deixar ele inerte, sem fazer nada. Precisa aparelhar, dar toda a instrução para que ele continue. Um outro propósito da igreja, isso serve não só para os novos convertidos, mas para nós também, é de manter a esperança viva, a esperança da volta de Jesus, né? Paulo diz para nós que se a nossa esperança está somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis que existem, né? As pessoas mais miseráveis. Então a nossa esperança está no Salvador. Um dia ele vem e a gente tem esperança que toda essa dor, a dificuldade que a gente passa hoje, ela vai acabar. E é papel da igreja fazer isso, entusiasmar os irmãos, né? Motivar os irmãos e manter essa esperança viva. Porque, do contrário, qual é a razão para que a gente venha aqui? A nossa esperança está na volta de Cristo e na nossa salvação. E aí, por último, que eu listei aqui, e muito importante, eu acho que no mesmo patamar delas, é amparar o necessitado, né? A igreja, desde a sua constituição, se a gente for ver lá em Atos, o Espírito Santo moveu a igreja de tal forma que as pessoas
elas dividiam tudo aquilo que ela tinha, de forma que não havia ninguém necessitado na igreja. A igreja teve o princípio não só de pregar o evangelho, como fez naquele momento, né, de seguir o ensinamento dos apóstolos, mas também de se compadecer dos menos favorecidos, né? Então, é um papel da igreja, e a gente precisa entender isso, que faz parte da nossa vida cristã, também amparar os necessitados, ajudar aquele que precisa. Então, de início, eu enfatizei esses propósitos para que a gente possa entender que ajudar os necessitados, fazer a caridade, também faz parte da nossa vida cristã. Amém, pastor, obrigado. É legal a gente lembrar também, né, que a instituição dos diáconos acontece em Atos porque existia um problema ali com viúvas e órfãos que não estavam tendo a devida assistência, né? Então, você vê que era uma preocupação de Deus e da igreja desde o princípio de tudo, né? De que a caridade é um ponto importante, sim, para a gente, né? A gente chama a junta diaconal, os diáconos, de junta assistencial, né? Porque ela tem essa conotação mesmo. Como você citou aí, os apóstolos precisavam se dedicar ao ensino da palavra e à pregação do evangelho. E muitos se converteram e as pessoas precisavam de assistência. Eles não podiam, não que eles não podiam, não queriam fazer, mas eram muito poucos apóstolos para poder ministrar a palavra e ensinar diante de toda aquela pessoal que precisava de assistência. Então eles instituíram os diáconos para dar essa assistência, esse auxílio, para ver quem necessitava, principalmente as viúvas e os órfãos, né? Porque, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que a gente tem que ter uma atenção especial com essas duas pessoas, né? Naquela época, a mulher dependia muito do marido para poder o seu sustento. E também os filhos também dependiam disso. Então, quando ficava viúvo ou ficava órfão, eles tinham muitas necessidades. Não tinha quem lutasse por eles. Então, a igreja tinha essa prerrogativa de amparar essas pessoas. Legal. Você vê que é uma preocupação desde o início, né? E pastor, para a gente começar aqui, já depois da introdução, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Deus dá grande importância à caridade e à ajuda ao próximo? Onde que a gente vê isso na Bíblia, Deus tratando sobre isso? Sim, como eu disse, uma das funções da igreja, dos propósitos, é amparar os necessitados. Se a gente pegar simplesmente esse caso que você citou, da criação dos diáconos para ajudar as viúvas e os órfãos, você já vê uma importância que Deus dá para isso. Foi necessário criar um novo grupo de pessoas para poder ajudar, né? A gente vai encontrar na Bíblia outras passagens onde Jesus pede para que a gente olhe pelos pobres, olhe pelos menos desfavorecidos, né? E a gente vê também uma conotação de grande importância em cima do texto que a gente leu aqui sobre Cornélio. A gente vê como foi importante para a vida dele, para a salvação dele, ele não somente orar a Deus, como a gente faz, mas também praticar a caridade. Você vai ver no texto que o anjo, quando se manifesta para ele, diz assim que Deus viu as orações que ele fazia e também as esmolas que ele dava, né? Talvez eu acho hoje a palavra esmola um pouco assim, de certa forma, Ofensiva. pejorativa, né? Porque as pessoas não gostam muito de receber esmola, mas se a gente lê isso numa outra tradução, vai dizer da ajuda contínua que ele dava para os pobres judeus. Então, você vê que isso foi fundamental, isso criou diante de Deus um memorial para ele, né? E o que é um memorial? Não é que Deus se esquece das coisas, mas um memorial significa que você está constantemente na mente de Deus, pelo ato que você fez. Então, só daí a gente vê a importância que Deus dá para essa atitude, né? Para a pessoa que pratica isso. Então, isso é muito importante. Por causa disso, você vai ver o resultado do que aconteceu na vida de Cornélio. Ele recebeu a visita de Pedro, né? O anjo apareceu para ele, recebe a visita de Pedro. Pedro conversa com ele, com todos os familiares dele, e ele foi batizado com o Espírito Santo naquele dia. A Bíblia mostra para a gente a história que foi o primeiro gentil a receber isso, de forma que isso mudou totalmente a atitude dos discípulos em pregar o Evangelho. Porque até aquele momento eles não pregavam para nenhum gentil, só para o povo judeu, né, o povo de Israel. E a partir daí Pedro vai dizer assim, agora eu percebo que
Deus também quer que a gente fale, né, para os gentios. Então é muito importante isso, né? A gente percebe nesse texto a importância que Deus deu para a prática da caridade. Amém, graças a Deus. E pastor, como que Deus quer? Como que Ele quer que a gente faça essa caridade, que a gente ajude o próximo? O Senhor, ele pede para a gente, segundo a Bíblia, algumas atitudes ao ser caridoso, né? Uma delas que ele pede para nós é fazer isso com amor. Então a caridade precisa ser feita com amor dentro do coração, né? Como diz o texto aqui que eu tenho anotado, que é 1 Coríntios 13:3, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Então, não adianta você dar uma esmola simplesmente por interesse ou para mostrar para as pessoas. Isso precisa ser feito com amor. Você precisa amar o seu próximo e ser caridoso com ele. Então, o que Deus quer que a gente faça em relação à nossa caridade é fazê-la com amor. Esse é o primeiro aspecto que tem, fazer com amor. Não visando o ganho, né? Tem Não algumas visando pessoas que ganho. barganham Ou a com Deus. troca, né? Não, eu vou ajudar o irmãozinho ali porque Deus dá 100 por um, né? Então eu vou ajudar uma vez e Deus vai me recompensar 100 vezes mais. Eu já ouvi muito isso, graças a Deus não é uma promessa, mas já ouvi muito isso aí afora de que a partir do momento que eu abro a mão para ajudar o próximo, Deus obrigatoriamente vai me abençoar, né, a 100 por um, ou seja, eu vou dar uma vez e Deus vai me abençoar 100 vezes mais do que aquilo que eu devo à pessoa. De fato, Deus pode, Sim. com certeza, e é da vontade dele nos abençoar. Mas o nosso coração não tem que estar nisso, né? Como a gente leu aqui agora, tem que estar no fazer por amor, né? E sem querer nada em troca, né? Existem pessoas também que fazem isso para que a comunidade a exalte por ela ser uma pessoa que faz isso, entendeu? Então o interesse não está em olhar o próximo com necessidade, sentir compaixão dele e ofertar. Está em dizer, se eu fizer isso, a igreja vai falar que eu sou uma pessoa boa. Então não é por amor. A gente precisa fazer caridade com amor. A gente tem um exemplo muito bom disso em Atos. Algumas pessoas vão dizer que a Ananias e Safira, né, quando eles vão ofertar, eles veem que Barnabé, um capítulo antes, ofertou e a igreja ficou ovacionando ele ali por ele ter ofertado a quantia que ele ofertou, ter dado tudo, né? E aí eles vão, vendem as terras deles, a propriedade deles e retêm uma parte, mas falam que venderam Deram tudo. tudo e está dando tudo para a igreja. Uhum. Então, a gente volta nesse assunto que você comentou, né? Que é para ser visto, né? E a gente sabe o resultado disso, né? O caso deles foi bem grave porque perderam a vida, né? Sim. Um segundo aspecto assim que Deus pede para a gente e que a gente tem que tomar muito cuidado nos tempos de hoje, com a mídia que a gente tem, internet muito fácil, é que o Senhor pede para que a gente faça isso com discrição, né? Lá em Mateus 6,14 vai dizer que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Então, quando você der alguma coisa para alguém, faça isso com discrição, né? Como hoje a gente divulga muitas coisas, esse texto não quer dizer para você não divulgar, mas que é para você não fazer isso para aparecer. Entendeu? Tem que fazer e você vai divulgar isso no sentido de comover outros a participarem, né, para angariar mais fundos ou condições para ajudar mais pessoas. Esse tem que ser o seu interesse. Olha, eu divulgo isso para toda a igreja, ponho na internet para que as pessoas se comovam e ajudem a gente a crescer a obra. Mas se for assim simplesmente porque eu quero aparecer, aí está contrário à maneira como Deus quer que a gente faça caridade. A gente precisa fazer essa caridade com muita discussão, né? E a terceira aqui, tem muitas outras, mas a terceira aqui é fazer isso com generosidade, né? Você não pode fazer isso com pesar no coração. Eu vou ofertar isso e vou dar só esse pouquinho aqui, que no caso aí foi o caso que Ananias e Safira fizeram, né? Eles venderam uma propriedade toda, o dinheiro era deles, eles podiam fazer o que quisessem com isso, mas o que, que eles fizeram? Eles foram, reteram uma parte e deram só uma outra parte. Então eles não deram isso com generosidade, né? E aí quando a gente fala generosidade, muitas vezes a gente pensa assim, dar com generosidade é dar um grande valor. A generosidade está na maneira como você oferta, no sentimento que você está. Às vezes você não tem um grande valor, mas você não está dando valor com pesar ou com medo,
né? Ou assim, vai ficar triste depois. Não, né? Você está dando aquele valor, você é generoso para dar aquilo. Você podia não dar nada, porque ninguém é obrigado. Mas você está fazendo a sua parte como cristão, que é a quarta maneira como Deus quer que a gente faz, é que deve ser feito isso com alegria no coração, né? 2 Coríntios 9:7 vai dizer: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, quando a gente vai fazer uma oferta, a gente tem que fazer isso com alegria. Quando a gente vai fazer uma generosidade, tem que ser alegre, contente, sem se preocupar, né, sem ficar triste, e dê com alegria e pronto, né, faz parte da minha vida cristã. Legal. E, pastor, quais são os efeitos da caridade assim na vida cristã? Que é o título da mensagem, né? Uhum. É, o que traz isso de efeito para a nossa vida como cristãos? Isso talvez seja a parte assim, mais interessante, que interessa a gente, né, em fazer isso, né? É, a gente faz as coisas para Deus nunca com interesse, né? Na verdade, só o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós já seria o suficiente para a gente fazer tudo por Ele, né? Porque Ele pagou o preço mais alto que poderia, Ele entregou a vida dele na cruz por nós. Como é recomendação do Senhor que a igreja ampare os necessitados, e nós, como igreja, a gente faz isso por amor ao Senhor. Mas nós não temos um Deus tirano. O nosso Deus é um Deus amoroso que, apesar de nós não fazermos nada por interesse diante de Deus, Ele promete nos recompensar, né? A Bíblia diz assim que aquele que deixar todas as outras coisas e colocar Ele em primeiro lugar e seguir, Ele vai dar para ele 100 vezes tanto nessa terra e por fim a vida eterna. Então é uma promessa de Deus para nós. Porque o nosso Deus, ele é um Deus amoroso. Então, o que Deus nos dá em detrimento dessa nossa atitude de caridade, né? Se a gente abrir a Bíblia lá em Isaías 58, do versículo 6 ao versículo 11, a Bíblia vai dizer que o Senhor dará para nós direção, Ele nos guiará, né? Ele iluminará a nossa vida, né? Dirigirá a nossa vida, a gente precisa muito disso. Ele ajudará a gente com a nossa saúde, né? E a gente vai ser bastante próspero, né? Como diz o texto lá em Isaías 6:11, o versículo diz assim, olha: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e com renúncia própria você beneficiar o faminto e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos, os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Então, em resumo, o Senhor aqui está dizendo para nós que nos dará cura, proteção, socorro de Deus no momento de dificuldade que a gente passa, né? Saúde. Então, essa é uma dos efeitos que a caridade traz para a nossa vida, né? A gente tem essa segurança de Deus. Uma outra coisa que a caridade nos traz é um galardão no céu para nós, né? Que é o nosso objetivo, chegar naquele grande dia e receber o galardão do Senhor. É claro que o Senhor já nos deu a salvação através da morte de Cristo na cruz, mas Ele promete para nós um galardão, é o que está lá em Mateus 10:42. Então o Senhor diz que não perderemos o nosso galardão, ainda que seja um simples copo d'água que a gente oferecer por um discípulo, por uma pessoa, né? E ó que eu já vi pessoas negando copo d'água. Uma certa vez eu estava numa lanchonete, entrou um morador de rua e pediu um copo d'água, o dono da lanchonete mandou ele sair. Ó, sai, vai para fora. Xingou e foi para fora, por causa de um copo d'água, entendeu? Então, existem pessoas que é capaz de negar um copo d'água para uma pessoa, né? E, por fim, como diz lá em Mateus 25, 31 a 46, um dos efeitos da caridade é a vida eterna, né? Aquela parábola que Jesus conta,
aquele discurso que o Senhor conta que no final dos tempos o rei virá, esse rei representa Jesus, ele colocará uns à sua direita, né, e colocará o outro à esquerda. E é uma separação que, como o pastor, faz a separação entre a ovelha e o bode. Né? Vai dizer para um assim, ó, vinde benditos do meu Pai. Vocês possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque vocês me deram comida, porque vocês, quando eu estava doente, me ajudaram, quando eu estava preso, me visitaram. Né? Quando eu precisei de vocês, em resumo, vocês estavam lá para me ajudar. E ele vai olhar para as pessoas do lado esquerdo, né, que representa os bodes aqui, e vai dizer, aparta de mim, que eu não conheço vocês. Né? Vocês vão para a morte eterna, seus malditos. Por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Né? Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu precisei, em resumo, né, de vocês não me deram. Os dois vão perguntar, mas quando é que nós fizemos isso? Quando é que você precisou de mim e eu te dei, eu te ajudei? Né? Quando foi isso? Para o lado direito, Jesus vai dizer, quando vocês ajudaram desses pequeninos meus, vocês ajudaram a mim. E para o outro vai dizer, quando vocês não ajudaram um desses meus pequeninos, vocês não ajudaram a mim. Então você vê que tem um peso na balança da salvação a atitude de caridade, de ajuda. Né? E o que nós mais almejamos na nossa vida cristã é a vida eterna. Né? Não que, eu costumo frisar isso, não que a gente pode limitar a nossa salvação a quem faz caridade. Por quê? Porque existem pessoas no mundo que não creem em Jesus, que às vezes faz mais caridade do que a própria igreja. Se você parar para pensar e olhar algumas instituições aí, elas fazem muita caridade, né? Mas elas não creem em Jesus. Então, a gente tem que entender que não é simplesmente pela caridade, mas quem é cristão, salvo em Cristo Jesus, ele precisa ter a característica da caridade na vida dele, faz parte disso na nossa vida, entendeu? Além de outros fatores que nós precisamos ter, a caridade é preponderante, né? E é esse efeito que ela traz para nós, né? Tá do lado direito de Cristo naquele dia. Amém. E Tiago vai dizer, Tiago vai dizer, né, que a fé sem obras é morta, né? Então, Isso. se a gente crê mesmo em Jesus, se a gente é discípulo dele, né, nós temos que fazer as mesmas coisas que ele fez, né? Sim. E o que que a palavra nos ensina? Porque ele é o verbo que se fez carne, né? Ele é a palavra que andou aqui no mundo. E a própria palavra está falando para a gente fazer caridade, então logo temos que fazer a caridade. Então, pastor, para a gente concluir aqui, se a gente fosse concluir a mensagem, resumir a mensagem em algo, o que que você diria para nós? Ó, de tudo que eu disse aqui, guarde isso. Em relação a esse tema da mensagem que a gente falou, o que eu preciso, que a Bíblia precisa que a igreja entenda, é que ela precisa ter a caridade como vamos dizer assim, uma parte essencial na vida dela. Né? A gente, como igreja, a gente aprende que o cristão precisa orar. Né? Então, o cristão precisa orar constantemente, porque é o contato que o cristão tem com Deus é através da oração. Disciplinas espirituais, né? O diálogo que a gente tem. Né? São devocionais da nossa vida, orar. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Né? Não que tem que se limitar a 3 vezes, mas faz parte do exercício cristão a oração. A Bíblia também vai dizer que faz parte do exercício cristão o conhecimento da palavra. Né? Então, Jesus diz, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Também vai dizer, numa certa parte da Bíblia, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecer a palavra é um fator importante na vida cristã. Mas muitas vezes a gente se atenta só a isso. Tem gente que ora muito, tem gente que lê muito a palavra. Ok, beleza, até disse no sábado que faz parte, você não pode deixar de fazer isso. Ok? Só que também faz parte praticar a caridade, amparar o necessitado. Então a gente precisa separar um momento de oração constante na nossa vida, a gente precisa separar um momento para ler a palavra e também precisa separar um momento para poder ajudar as pessoas. Né? E aí não importa a condição que você tem, claro, a sua ajuda é proporcional à sua condição. Mas o que o Senhor requer da gente é que exista na nossa vida cristã a prática da caridade, de ajudar o próximo.
né? Se você não tem dinheiro, por exemplo, em certas condições, você pode ser caridoso trabalhando. Olha, eu não tenho condições de comprar, eu não tenho condição de fazer, mas eu sei que o pessoal da minha igreja lá está indo lá um tempo para preparar uma marmita, para fazer um negócio, então eu vou até lá. Ou vou disponibilizar um espaço na minha casa, ou vou pegar um dia o meu carro e eu vou levar, já faz parte dessa caridade. Então, o que a palavra quer dizer é que nós precisamos ter essa característica de caridade na nossa vida cristã. Na nossa vida cristã não é só de oração e leitura da palavra, mas também é de ajuda ao próximo, né? Se você vê no início em Atos, vai dizer que o povo, os irmãos dividiam aquilo que tinha, perseveravam lá no ensino dos discípulos, né? E o povo de fora via tudo aquilo acontecendo, como existia o amor entre eles, como existia a comunhão entre eles, e a Bíblia diz que a cada dia o Espírito Santo colocava mais gente se convertendo. E se convertiam por quê? Lembra que naquele primeiro início, eles não saíram pregando, eles começaram a sair pregando, depois começou a perseguição. Eles estavam só juntos ali partilhando. Mas as pessoas ao redor viam aquela maneira de ser, e o Espírito Santo acrescentava cada dia aqueles que vinham ser salvos. Então ia aumentando por causa desse relacionamento, da maneira como eles agiam. Então quando as pessoas de fora olham para a igreja, elas imaginam uma igreja correta, reta e que seja amorosa com o próximo. E como a gente é amoroso com o próximo, como você citou, Tiago, não é simplesmente dizendo assim, vai lá, Deus te abençoa, vai em paz, sabendo que essa pessoa está passando necessidade ou fome. Né? Você precisa ajudar, porque senão a sua fé é morta, ela não tem a atitude, a obra. Então, o que essa palavra quer dizer para nós é que nós precisamos ter a caridade na nossa vida e que a gente não vai fazer isso debalde, sem resultado nenhum. Ela vai trazer grandes efeitos para a nossa vida, né? Ela vai trazer grandes efeitos para a vida daqueles que cumprem e seguem essa devoção, essa prática na sua vida, entendeu? Amém. Então a caridade ela faz parte da piedade do cristão também, né? Sim, claro. Graças a Deus a gente tem aprendido isso aí depois da pregação de sábado. Eu acredito que muita gente que talvez não tinha uma certa noção sobre isso foi convencido, né? E se não foi, agora tem a oportunidade de ser convencido de novo, né, sobre o assunto. Com certeza. As pessoas vão sentir muito isso na vida, né? Por mais que a gente discorra aqui, isso é prático. Eu disse até no sábado, a caridade trouxe muito efeito na minha vida, porque eu na minha adolescência, na minha infância, não tive uma vida abastada, tivemos uma vida em casa de necessidades, né? De forma que a gente andava com as roupas que as pessoas doavam para nós, tênis que as pessoas doavam, era assim que a gente tinha, porque não tinha condições. Alimento era muito escasso, né? Tinha dia que tinha coisas para comer, tinha dia que não tinha nada para comer. Só que mesmo assim, não tendo, muitas vezes eu via as pessoas passarem na porta da minha casa pedindo coisas, pedindo 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Tinha muito dessa prática. Aí eu via minha mãe na despensa e pegar e dar para essas pessoas. E às vezes eu ficava aborrecido, porque eu falava, poxa, a gente não tem e minha mãe está dando para outras pessoas, entendeu? Só que a recompensa veio, né? Deus cuidou da gente, protegeu, todos os meus irmãos estão bem hoje, conseguimos trabalhar, temos o sustento e temos uma vida boa. Então Deus nunca nos desamparou nesse sentido, né? Cuidou muito da gente. Então eu sinto assim o cuidado de Deus e essa recompensa dele por tudo aquilo que ele me proporcionou quando eu não tinha, e agora que eu tenho condições, quando eu proporciono para as pessoas, ele também proporciona para mim, né? Então, isso é uma bênção na nossa vida e a gente não pode deixar de praticar a caridade na nossa vida cristã, fazer parte. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pela participação aqui. Eu queria pedir para que você orasse por nós, né, pela nossa igreja, para que isso se torne uma realidade no nosso meio cada vez mais, né? Que a gente possa trazer isso para a nossa vida piedosa, né? Que a gente fala do cristão, que não é só a oração, não é só a leitura bíblica, o jejum, mas também a caridade faz parte disso, né? Então ora por nós, por favor.
Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós adoramos e bendizemos o Teu nome, Senhor, e nesse instante invocamos a Sua presença, Senhor. E eu quero, nesse momento, orar por toda a Sua igreja, Senhor. A Sua palavra foi discorrida no templo, muitos ouviram a Sua palavra, mas ensina-nos não só a conhecer, mas a praticar aquilo que a Sua palavra nos ensina, Senhor. Falamos sobre a caridade. Sabemos que nós vivemos dias difíceis, Senhor, em relação às questões de sustento, de trabalho. Sabemos que é um mundo difícil, Senhor. Então, primeiramente, eu quero te pedir que o Senhor abençoe a tua igreja, dando a ela todas as condições, meu Pai, para o suprimento de cada membro da tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Olha para aqueles que têm falta hoje, Senhor, e supra essas necessidades, meu Pai. Que aqueles que precisam de trabalho encontrem trabalho, emprego. Aqueles que precisam, Senhor Deus, de uma melhor remuneração, assim consigam, Senhor. Mas que todos estes, Senhor Deus, não se esqueçam que precisam ajudar também aqueles que necessitam, Senhor, de ajuda, meu Pai. Que o Senhor multiplique na vida deles, eles entendam que possam, Senhor Deus, ajudar os outros menos abastados, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que a sua igreja tenha essa consciência, para que ela prospere, Senhor, e também ajude os necessitados, meu Pai, porque, conforme diz a sua palavra, isso faz parte da nossa vida cristã, faz parte do propósito da sua igreja, amparar os necessitados, principalmente os domésticos da fé. Ajuda a sua igreja a conseguir mais cestas básicas para ajudar aqueles que precisam. Ajuda a sua igreja a conseguir mais recursos, Senhor Deus de poder, no trabalho de distribuição de alimentos, meu Pai, de marmitas, Senhor Deus, aos necessitados. Ajuda a sua igreja a ter mais recursos, meu Pai, para poder levar roupa para aqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua igreja seja abençoada e que constantemente tenha essa consciência, Senhor Deus de poder, gravada na sua mente e esse propósito dentro do coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar com a gente um pouco mais a palavra. Você que está em casa, nós nos vemos aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Não perca o programa. Se você não puder participar do nosso pequeno grupo aqui na igreja, todas as quartas nós nos reunimos aqui na igreja para fazer um momento devocional, um momento de oração, de compartilhar da palavra. Mas se você não puder participar, nós sempre estaremos ao vivo aqui com o programa Review, todas as quartas às 20 horas. Fica com Deus e até a próxima quarta-feira.